você que é livre, aplauda Ele nessa manhã, o mais forte que você puder. Aleluia. Obrigado. Glória a Jesus. Olha só, queridos, mais 2 avisos para dar aqui para vocês. Primeiro é que estamos com um projeto aqui chamado Projeto Semear. Que projeto que é esse, pastor? É um projeto social da nossa igreja. É um projeto de arrecadação de alimentos. Então você que tem esse costume de doar, sabe, alimentos, enfim, talvez aquilo que está sobrando na sua casa, que está sobrando na sua mesa, lá no seu armário, é aquilo que está faltando na casa de alguém. Então, qual que é o propósito, pastor? O propósito é a gente arrecadar o máximo de alimentos possíveis aqui na igreja, para a gente poder estar atendendo famílias que estão aí nesse momento de necessidade. Nós estamos sabendo que as coisas não estão fáceis para muita gente não, né, querido? Né? O Carlinho estava pedindo café aqui. Você está de brincadeira, né? Você pode passar o cartão lá, comprar o café de 3 vezes, tá, querido? Mas não deixa não. A gente está brincando, mas infelizmente é uma realidade hoje aí do nosso país, né? Então, esse projeto Semear, né, você que quer, pastor, eu quero ajudar esse projeto, pode, quero doar uma cesta básica, 2 cestas básicas, 3 cestas básicas, pode, querido, traz para cá, procura a NET, procura a nossa irmã Maraísa, né, ou pode nos procurar também, pode trazer alimento todos os cultos, se você quiser trazer alimento, você pode trazer, que a gente vai estar confeccionando aí essas cestas básicas para poder estar atendendo famílias da nossa igreja, tá, querido? Que muitas vezes não tem o que comer dentro de casa. Às vezes você vê a pessoa aqui, né, está glorificando, está adorando, enfim, mas está passando necessidade lá na casa dela. Amém, queridos? Glória a Deus. Um outro aviso é que nós temos mês que vem o nosso encontro com Deus, mas eu acho que as inscrições já encerraram, Aline. Encerrou as inscrições já do encontro com Deus, querido, né? Agora, se você quiser deixar o seu nome aí e ficar como sobressalente, você pode dar o seu nome. Se alguém vier a desistir, nós encaixamos você aí. Muito rápido, anunciamos terça-feira aqui o Encontro com Deus, hoje domingo, já encerraram as inscrições aí. Glória a Deus por isso, né? Amém. Aleluia. Você que está com a sua Bíblia aí, ou melhor, quem está com o telefone aí? Acho que todo mundo tem telefone aí. Pega seu telefone aí, querido. Pega seu telefone. Eu quero te fazer um pedido. Na verdade, 2 pedidos. Você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, Resgatando Vidas TV, é o nosso canal, todos os cultos nossos aqui são transmitidos, depois ele fica gravado lá, você pode compartilhar, ver, né? Pastor, eu tive uma dúvida, olha lá de novo, enfim, você pega o seu telefone aí, vai lá no YouTube, Resgatando Vidas TV, se você ainda não é inscrito lá, se inscreva, né? Como diz o pastor Valmir, dá um joinha lá, né? Para uns é like, para outros é joinha, curte lá, compartilha o nosso canal para que alcance mais pessoas. Depois que você fizer isso, eu quero que você abra na câmera do seu celular aí. Abra aí, pastor da mídia também, né? Abra aí a câmera do seu celular, tira uma foto aí, querido, com essa pessoa que está do seu lado, enfim, compartilha, vai lá no nosso Instagram também, né? Olha, tá aí, esse aqui é o nosso canal, Resgatando Vidas TV. Todos os nossos cultos estão aqui. Se você quer aprender um pouco mais sobre graça, sobre nova aliança, tem muita coisa aqui para você aprender, querido. Em nome de Jesus, vai lá, compartilha, dá uma curtida lá, né? Tem uns homens bonitos aí na tela aí. Glória a Deus por isso, amém? E aí tira uma fotinha aí também, coloca lá no status, lá, né? Lá no seu story lá do Instagram. Marca a gente lá no Instagram também, temos o nosso Instagram, no nome de Jesus. Já divulguei. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, versículo de número 8. Deus é bom, né? Gálatas 4, versículo 8. O apóstolo Paulo diz assim: Mas quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Versículo 11.
receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Amém, queridos? Quem tem olhos azuis aqui? Tem alguém que tem olho azul aqui? Tem, olha só, tem uma turma aí. Olho verde, quem tem olho verde? Olhos castanhos, quem tem aqui? E olho de qualquer cor aqui? Quem tem olho aqui? Então fecha ele por um instante, quero orar pela sua vida. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos em comunhão com os irmãos. Já adoramos, já apresentamos crianças, já declaramos que o Senhor é o Senhor das nossas finanças aqui. Mas nessa hora, Pai, nós lemos a Sua palavra e que o Senhor traga a revelação dela para nós nessa manhã. E que além da revelação, que o Senhor nos ensina a aplicar tudo aquilo que foi ensinado aqui. O Senhor é bom, o Seu Espírito é que vai trazer à luz tudo aquilo que nós queremos passar nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero fazer uma pergunta. Quem já ficou preso em algum lugar aqui, né? Alguns já passaram, infelizmente, tiveram o desprazer de passar, né? Tiveram presos. Mas talvez você ficou preso dentro de um elevador. Quem ficou preso dentro de um elevador aqui? Já? Né? Quem chegou em casa alguma vez e não tinha chave, não tinha ninguém em casa, teve que ficar sentado na porta de casa esperando. Teve que pular a janela, olha só. Né? Mas é muito desconfortável quando você fica preso em algum lugar e não pode fazer nada. Eu quero entrar dentro de casa e eu não consigo, ou eu quero sair de casa e não consigo, não é? Estou no elevador, nunca tive assim, graças a Deus, né, querido? Eu nunca fiquei preso no elevador, mas deve ser muito desconfortável. Deve ser muito desconfortável você ficar preso a algo. Eu fiquei preso às drogas durante 12 anos. 12 anos preso às drogas. Era uma prisão também, né? Tem gente que é preso à mentira, tem gente que é preso à prostituição, preso à pornografia. Existem vários tipos de prisões, sim ou não? Sim, vários tipos de prisões. E quando o apóstolo Paulo, ele escreve aqui à igreja da Galácia, ele fala justamente sobre isso. Olha, vocês eram presos, mas vocês tiveram a oportunidade de serem livres. Como pode agora, vocês que eram presos, ficaram livres, como pode agora vocês quererem voltar de novo à prisão que outrora vocês estavam? É exatamente isso que o apóstolo Paulo está querendo ensinar para nós em Gálatas 4, né? Vocês eram escravos, mas agora vocês são filhos. Vocês estavam presos, mas agora vocês foram libertos. Vocês passaram agora a conhecer a Deus. Outrora vocês conheciam, eram escravos de outros deuses, mas agora vocês passaram a conhecer a Deus. E melhor do que conhecer a Deus é ser conhecido por Deus, não é, querido? O apóstolo Paulo estava falando isso para os Gálatas. Vocês conheceram a Deus e vocês também passaram a ser conhecidos. Como podem agora vocês quererem voltar à antiga escravidão? Como pode agora vocês se deixarem ser escravizados pelos mesmos espíritos que um dia Cristo resgatou vocês? Por isso que ele escreveu a carta aos Gálatas. Os Gálatas, eles receberam Jesus, receberam esse evangelho da graça, do amor, do perdão, da justificação, da reconciliação. Eles aprenderam que a salvação não é por obras, que a salvação é pela fé. O apóstolo Paulo foi lá e ensinou isso tudo para eles. Só que depois ele começou a ficar muito triste, porque as informações que eles estavam recebendo das igrejas ali na região da Galácia era que eles estavam deixando essa liberdade de lado e voltando a ser escravos daquilo que outrora prendia eles. Paulo afirma aqui, querido, que voltar para a lei, voltar a viver os tempos da lei, é uma escravidão. E ele diz mais: escravidão por estar debaixo de espíritos malignos. Pastor, então só quer dizer que a lei não é de Deus? Mas a lei foi dada por Deus. Quem acredita que a lei foi dada por Deus?
Deus deu a lei para Moisés ali para que pudesse explanar essa lei para todo o povo. Então a lei, ela é de Deus. Certamente a lei ela é boa. Certamente a lei ela é perfeita. Só que hoje a lei ela é tomada pelo diabo para poder condenar e escravizar as pessoas. Eu não vivo mais nesse tempo da lei. Eu vivo hoje o que eu chamo de dispensação da graça de Deus. E a lei hoje ela serve para quê? Para escravizar e condenar muita gente. Quer ver uma coisa? Quantas vezes você falou assim, eu não vou fazer isso mais, né? Agora sim, agora eu estou com Jesus, estou com Deus, né? E agora eu não vou fazer isso mais. Passou um dia, passou 2 dias, passaram 3 dias, passaram uma semana, você não fez e você estava se sentindo o melhor da fé ali, o Superman da fé, não é verdade? Só que em determinado momento, aquilo que você prometeu que não iria fazer, você veio a fazer. E o que veio na sua mente? Poxa, não deveria ter feito, eu prometi que não ia fazer. E qual que é o sentimento que vem? É um sentimento de culpa, é um sentimento de acusação. Pelo fato de você, assim, eu vou te dizer uma coisa, querido. Você não vai, aquilo que você prometer fazer para Deus, você não vai cumprir mesmo não, em todo o tempo não. Não vai conseguir. Então a lei, ela vem para quê? A lei, ela veio hoje para o ser humano que tenta viver, porque não consegue, mas ele tenta viver, vai trazer inevitavelmente culpa e condenação, porque ele não vai conseguir cumprir. E toda vez que você promete algo e não cumpre, traz frustração. Quem já falou aqui para a esposa, nunca mais eu brigo contigo. A partir de agora eu vou chegar em casa e as minhas coisas eu vou arrumar. Já, querido? Isso é muito sério. Quem quer viver debaixo da lei, debaixo dos mandamentos, infelizmente vai se frustrar. Imagina, quem é casado aqui? Quem não é casado aqui? Quem quer casar aqui? Quem está solteiro? Levanta a mão quem está solteiro. Dá uma olhada para trás aí para você já visualizar se tem alguma coisa que te interessa. Tem não, querido? Tem nada que te interessa aí não? Aí Deus vai preparar, tá? Imagina que você casou. Você casou, querido, né? E aí você é um marido trabalhador, como eu, né? Com você aí, trabalhador, e a sua esposa. Tem gente que fala que dona de casa não trabalha. Eu vou te falar, querido, dona de casa trabalha muito mais do que a gente que trabalha fora aí, né? E aí você chega em casa, o marido que trabalhou o dia inteiro, ele chega em casa, o que ele quer? Ele quer ver a casa arrumada, as crianças cuidadas, a janta pronta, e vou falar bem baixinho porque tem gente solteira, ainda quer sexo aí depois, né? E se algo disso que ele espera não estiver pronto, não estiver do jeito dele, ele vai brigar. Ô esposa, você não arrumou a casa, mas você fica o dia inteiro à toa em casa, não é assim? Você não trabalha, tem pelo menos arrumar a casa, cuidar das crianças, lavar a roupa, passar a roupa, meu Deus do céu, arrumar a janta. Aquela esposa então, ela fala, a partir de hoje, então eu vou fazer tudo que você quer, beleza? Aí no outro dia aquele homem chega em casa, e ele chega assim e fala, nossa, a casa está cheirosa, está arrumada. Aí ela vira para ele e fala assim, porque o primeiro mandamento do casamento diz que eu devo arrumar a casa e deixá-la cheirosa todos os dias para o meu maridão lindão. Aí ele entra na cozinha, ele vê aquele cheiro de comida, e ele fala assim, nossa, a janta está pronta, a comida que eu mais gosto. Aí ela fala assim, porque o segundo mandamento do casamento diz que eu devo fazer a comida que o meu marido mais gosta, lasanha, canelone, capilete, ravioli. Né? Aí chega a noite, as crianças já foram dormir, os dois deitam, e ele olha para ela, e ela fala assim, pode vir meu esposo, porque o terceiro mandamento do casamento diz que eu devo fazer sexo com meu marido todos os dias. Vamos ser sinceros, você como marido, você queria viver uma vida dessa? Eu não queria. Eu não quero que a minha esposa faça as coisas para mim por obrigação, ou porque é o mandamento do casamento, não, eu quero que ela faça as coisas por mim, porque ela me ama. E ela fazendo essas coisas por mim, por isso que eu sei que ela está me assistindo agora, por isso que eu sei que quando eu chegar em casa vai ter uma lasanha pronta. Porque ela me ama, não é verdade? Já não vai fazer por obrigação, ela vai fazer porque ela me ama.
Então assim, esse é o mesmo tipo de relacionamento que Deus quer comigo e contigo. Deus não quer um relacionamento baseado numa lei, baseado em mandamentos, que você faça por obrigação. Deus quer um relacionamento comigo e contigo com base no amor, com base naquele sentimento, eu vou fazer porque eu quero ver o outro feliz, não porque é minha obrigação. Está dando para você entender, querido? Então os Gálatas, eles receberam esse evangelho da graça que foi recebido para eles, não porque eles mereciam, ou não porque eles cumpriam algo, simplesmente porque Deus achava que eles mereciam, porque Ele queria dar essa graça. A graça é um favor imerecido. Eu não mereço, mas decidiu me dar. Decidiu me dar. Então todo aquele que volta para a lei tentando agradar a Deus, o sentimento que vai ter lá na frente vai ser o quê? De culpa e condenação, porque ele não vai conseguir agradar. Essa mulher que eu citei aqui, ela pode fazer, deixar a casa limpa, a comida pronta e o sexo num dia, 2 dias, 3 dias, mas lá no quarto ela já não vai conseguir. Ela pode fazer a casa ficar arrumada, a comida que ele gosta, mas na hora do sexo ela não vai querer. Só abrindo parênteses aqui, pastor Márcio passa muito por isso, né? Às vezes a gente fala, calma que eu vou falar. Você já pensou mal, tá vendo como é que é a sua mente? Olha só, passa muito por isso no seguinte, as pessoas chegam perto da gente e falam assim, eu quero casar. E a grande maioria dos jovens fala assim, eu quero casar. Por que você casar? Pastor, eu quero fazer sexo todo dia. O bobo não sabe de nada, né, pastor Mar? Eu não caso por causa disso não, porque é o que menos você vai ter. Então, é assim. Então, no primeiro dia, no segundo dia, ele pode até o quê? Ele pode até cumprir, mas depois não vai conseguir cumprir isso mais. E aí vem o marido brigar com a esposa de novo, e a esposa vai ficar frustrada. Está dando para você entender? Então, todo relacionamento que é baseado na lei, que é baseado nos mandamentos, ele vai trazer o quê, pastor? Vai trazer frustração, vai trazer um sentimento de condenação. Nenhum homem é capaz de guardar a lei completamente, querido. Ah, pastor, eu sigo os 10 mandamentos, então me fala qual que é o quarto aí. Ninguém sabe. Qual que é o sexto? Eu também não sei. Você pode, agora você fala os 10 mandamentos, você pode até falar fora de ordem, mas agora eu falo de qual é o sétimo? Qual é o segundo? De bate pronto você não consegue. Como é que você pode realizar ou tentar realizar algo que você nem sabe? E outra coisa, querido, tem muita gente que acha que a lei é apenas os 10 mandamentos. Não, 513 leis. Vai cumprir? Não consegue. Aí Jesus chega e fala assim, eu vou resumir tudo em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nem esses 2 a gente consegue cumprir. Nem esses 2. Quer viver pela lei ou quer viver pela graça? Era esse o problema dos Gálatas. Aprenderam o evangelho da graça. Mas depois que o apóstolo Paulo vai embora, os judeus da época chegam e começam a fazer, mas que negócio é esse? Que negócio? Não foi assim que vocês aprenderam não, Essa história aí de salvação pela graça mediante a fé, isso aí é balela. Vocês têm que cumprir a lei. Paulo diz que voltar para a lei era como se os Gálatas estivessem voltando aos antigos rudimentos dos deuses aos quais eles eram escravos. Então voltar à lei é voltar a fazer aquilo que nós fazíamos o quê? Outrora. Simplesmente por quê, pastor? Porque a base da religião é a lei. Toda religião, por isso que religião não salva ninguém. Está dando para você entender? Independente de qual religião você seja, evangélico, católico, umbandista, qualquer religião, budista, a sua religião não vai te salvar. Pastor, não quer dizer que a religião evangélica não salva ninguém? Não salva ninguém. Quem te salva é Jesus. Jesus. Porque toda a base da religião é o quê? É a lei, tem princípio, você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Sim ou não? Sim. Se você se comporta bem, você tem bênção, mas se você se comporta mal, vem maldição sobre a sua vida. Se você é uma boa pessoa, Deus está te vendo, Deus é contigo, mas se você passa a ser uma má pessoa, Deus já não está mais contigo. Essa é a base da religião. Se você se comporta bem, Deus te ouve. Se você se comporta mal, Ele não te ouve mais. Essa é a base da religião. E esse tipo de relacionamento só vai produzir o quê? Escravidão.
Imagina uma mulher que tem que fazer todos os dias aquilo que o homem pede. É escrava, não é esposa. Apesar que tem umas mulheres também que pedem para o homem fazer um montão de coisa, né? Você não é marido, você é escravo. Pastor, e como então a religião me escraviza? A religião te escraviza por quê? Porque você procura sempre aplacar a ira de Deus e obter o favor de Deus através das boas obras. E isso era muito comum nas religiões primitivas, sabia disso? Antigamente, querido, nas religiões lá primitivas, os homens, eles ofereciam o fruto da terra deles aos deuses que eles serviam. Então, toda a plantação, a parte da colheita era o que? Era separada, e essa parte da colheita era oferecida aos deuses aos quais eles serviam. Só que se no próximo ano não viesse chuva para que pudesse haver a colheita, eles já falavam assim: só o fruto aqui da terra não está fazendo, não é o suficiente para que chova. Está dando para você entender? Aí o que eles faziam? Nós precisamos fazer um sacrifício maior. Aí o que eles faziam? Pegavam os prisioneiros de guerra dele e ofereciam como sacrifício aos deuses dele, para que no outro ano pudesse vir chuva. E se não viesse, pastor? Eles faziam um sacrifício ainda maior. Eles pegavam as virgens que tinham ali naquela aldeia, naquele povoado, e ofereciam as virgens como sacrifício aos deuses deles. Para quê? Para que no próximo ano a chuva viesse. E se mesmo assim a chuva não viesse, eles tinham que subir o nível do sacrifício. Pegavam os filhos primogênitos deles e ofereciam a esses deuses. Está dando para você entender o que a religião faz? A religião, ela sempre vai pedir de você algo a mais. A religião, ela sempre vai pedir de você um sacrifício maior. É como se você tentasse comprar a Deus com as suas ações. É isso que a religião faz. É isso que a lei faz. E não é assim a base do nosso relacionamento hoje com Deus. Amém, querido? Não é. Hoje nós recebemos, não porque nós merecemos, ou não porque nós vamos fazer algo. Nós recebemos simplesmente porque nós somos filhos. E o pai que é pai, querido, quer o melhor para o filho dele, sim ou não? Ontem eu estava com a minha menina lá em casa e ela estava me enchendo a paciência. Rapaz, eu quero comprar um negocinho de caneta, né? Você tem quase 100 canetas aí, canetinha. Eu tenho que comprar canetinha. E ficou emburrada lá. Eu falei, não vou comprar. Você vai procurar aí, vai ver as canetinhas boas aí e vai usar essas canetinhas. Aí ficou emburrada lá no quarto dela. Eu falei, ô meu amor. Ela, oi. Que jeito, né? Eu vou resumir. Falei que não ia comprar. No fim da tarde, o que aconteceu? Comprei. Você é o melhor pai do mundo. Você é o meu papachuco. Falei, tá. Por que você está falando isso, pastor? Sou pai humano. Quero ver a minha filha feliz. Se eu tiver condição, eu vou comprar. Se eu não tivesse, eu não iria comprar. Iria explicar para ela o porquê que eu não estava comprando. Mas se eu tinha condição para comprar, eu comprei. Agora você imagina Deus, dono de tudo, criador de tudo. Você acha que Ele não vai cuidar de você, querido? Acha que Ele não vai fazer o bem para você? É seu pai. Então é esse tipo de relacionamento que Deus quer comigo e contigo hoje. Infelizmente a lei vai fazer com que eu e você sempre tentamos agradar a Deus, querido. Agradar a Deus. Hoje nós não sacrificamos pessoas, nós não sacrificamos nada. Mas estamos sempre procurando agradar a Deus e convencer Ele que nós somos bons e merecedores. Não é verdade? Eu orei tanto, pastor, eu fiz tanto. Eu falei, cara, posso te falar? Você orar muito, você fazer boas obras, isso é apenas uma consequência de quem você já é. Eu não faço para ser, está dando para você entender? Hoje eu não faço as coisas para Deus, eu não sou disponível para a obra de Deus, para ser alguma coisa, eu já sou, eu já sei da minha identidade, e por conta da minha identidade, eu passo a fazer. Então eu não faço para ser, eu sou, por isso eu faço. Eu não dou o dízimo para ser abençoado, eu já sou, por isso as coisas se inverteram.
quando você entende essa graça maravilhosa, esse amor maravilhoso, a sua identidade em Cristo, você não faz esperando algo, você já sabe que é tudo seu. E pelo fato de você saber que é tudo seu, a resposta que você tem é fazer também. É que eu estava falando aqui, ó, sobre dízimo aqui agora. Imagina uma pessoa querendo receber a bênção financeira, né? Tem muitos lugares que é assim, você precisa receber só a bênção financeira. E o que ele faz? Ele entrega o dízimo dele, não porque ele sabe que ele é abençoado, e como resposta a essa bênção ele entrega o dízimo dele para quê? Para ser mais abençoado ainda. Aí ele não é muito abençoado ainda, o que ele faz? Eu vou dar mais, em vez de eu dar 10% agora, eu vou dar 20%, para ser mais abençoado ainda, não é verdade? Aí tem gente que ainda fala assim, não, você precisa entregar o seu Isaac para você ser abençoado. Você já ouviu isso? Você precisa entregar o seu Isaac para você, né? Ou seja, vai além do dízimo ainda. Está fazendo tudo igual aqueles religiosos primitivos que eu falei, que só não está matando pessoa, mas está achando que pelas suas ações vai se tornar merecedor de receber alguma coisa para Deus. Ah, querido, se não fosse a graça de Deus me alcançar um dia, se não fosse a graça de Deus te alcançar um dia. Então Paulo, ele diz que nós não precisamos mais nos sujeitar a esse tipo de escravidão. Não precisamos mais, querido. Por quê? Porque agora nós somos filhos, amém? O nosso relacionamento agora é de pai para filho. A base hoje do relacionamento é completamente diferente. Completamente. Deus mudou, pastor? Não. Mas a forma dele se relacionar com o homem mudou. Aquele peso que nós tínhamos. Pastor, mas vocês falarem isso, pregarem isso, vocês não vão abrir um leque para que as pessoas pecam? Não, querido. Quem entende a graça, o pecado perde a graça. Você pode repetir? Quando eu entendo a graça, quando eu entendo a graça, o pecado perde a graça. Perde mesmo. Perde mesmo. Você se sente tão constrangido com o amor de Deus pela sua vida, para que eu vou errar? Para que eu vou ficar fazendo essas coisas todas erradas aí? Eu sei hoje que eu sou abençoado, eu sei hoje que eu sou filho. Querido, quem é mãe e pai aqui e tem mais de um filho, sabe que um é mais arteiro do que o outro. Tem um que é mais bonzinho, né? Mas tem outro que é mais pimentinha. É só porque um é mais arteiro, o outro é menos arteiro, você vai amar menos um e mais o outro? É filho. Deixa eu te falar uma coisa, quando você morrer, a herança vai ser dividida em partes iguais. Os dois vão ter direito à mesma herança. É assim, querido. Eu sou filho. Pastor, mas eu fiz um monte de coisa errada, ainda estou fazendo algumas coisas, mas eu sou filho, eu entendi que eu sou filho. João 1,12 diz assim, todos pois o quanto receberam, e aos que nele creram, deles o poder de ser chamado filho de Deus. Você hoje é filho, querido, e quem é filho tem direito à herança. A minha filha não pede para abrir a geladeira para pegar as coisas dela, ela pega escondido de vez em quando, mas, né? Quem é filho e ponto. Olha só que interessante, eu sou abençoado então porque eu sou filho e não porque eu me comporto bem. Lá no Éden, quando Deus aí cria tudo, Ele coloca lá no Éden, querido, duas árvores. Você sabe dessa história, né? Uma era a árvore da vida e a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 2, versículos 16 e 17. Diz assim, e o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que há no jardim. Você criou a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal e todas as outras árvores. E ele falou, você pode comer de todas as outras árvores. Pode comer maçã, pode comer banana, pode comer kiwi, né? Mais o que você gosta aí? Mamão, jaca, abacaxi, pode comer de tudo que você quiser. Come de tudo que você quiser. Aí no versículo 17 ele fala assim, contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza o quê? Morrerás. Deus ele não falou assim, você está proibido. A minha Bíblia não está escrito assim. Ele disse assim, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Porque se você comer, se um dia você comer, você vai o quê? Morrer. Correto? Ele não falou assim, você está expressamente proibido. Ele só falou, você não vai comer, não coma. Porque se você comer, o que vai acontecer com você é o quê? É morte. Sim ou não? É morte. Então, para você poder entender, a árvore da vida, ela aponta para Jesus. A árvore da vida, ela aponta para quê? Para a graça. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal aponta para a lei. Porque é a lei que faz o ser humano conhecedor daquilo que é certo e daquilo que é errado. Existem leis, estou falando na esfera terrena, existem leis hoje que nos regem aqui na terra. Não é? Você que é motorista de trânsito, você sabe. Tem placas de que pode estacionar, tem placas de que não pode estacionar, tem as placas de pare, tem o sinal de trânsito que você precisa respeitar. Essa lei veio para quê? Veio para te ensinar o que é certo e o que é errado. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela aponta para onde? Para a lei. Então a ideia de Deus era que nunca existisse o quê? Esse conhecimento do que era bom e do que era mal. Na verdade, o conhecimento do que era bom, eles já tinham lá no Éden, porque tudo que estava no Éden era o quê? Bom, porque tudo que Deus criou era bom, e Deus viu que era bom, só que o homem decidiu comer daquele fruto. Olha só, olha o que diz agora, Gênesis 3:1, lembra que Deus falou lá com eles, ó, não coma, né, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, você vai morrer. Aí olha o que diz Gênesis 3:1, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Deus havia feito, e aconteceu que ela questionou a mulher. Então foi isto que Deus falou? O que Deus tinha falado? Vós não podeis comer de nenhum dos... Foi isso que Deus falou? Deus falou, não comerás, porque se comer, você vai morrer. Ela já vem, mas Deus falou que você não pode comer? Deus falou que você não pode? Ao que declarou a mulher à serpente, nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse, dele não comerás, nele não tocareis, porque não morrais. Aí vem a serpente. A serpente então alegou à mulher, com toda certeza não morrereis. Deus tinha falado. O grande problema muitas vezes na nossa vida é que Deus fala uma coisa com a gente, Deus fala contigo, faz isso, aí você dá ouvido para serpentes que existem na vida aí. Meu Deus do céu. A serpente então alegou, com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Querido, eu vou te falar uma coisa, se eu estivesse nessa posição, nunca que eu queria conhecer o que era mal. O bom para mim. Você quer viver dia mal aqui? Quem quer viver dia mal aqui? Ninguém. Quem quer viver dia bom aqui? Então, mas a abençoada da Eva não quis, ela queria ver o que era o mal. Ela queria viver esse dia mal também, querido. Então, é a lei que nos faz conhecedores de quê? Do que é bom e do que é mal. A vontade de Deus nunca foi que comêssemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nunca. Só que comeram. E a gente tira uma outra lição disso aqui também. Às vezes já me perguntaram, eles me perguntam isso muito lá no sítio. Ah, pastor, mas por que então Deus colocou essas duas árvores? Ele era Deus. Ele poderia simplesmente nem colocar. Deus que sempre quis um relacionamento com o ser humano baseado no amor, na gratidão. Olha para esse irmão bonito aí que está do seu lado, nem que seja pela fé. Olha e fala assim, quando você tem duas opções, fala com ele assim, quando você tem duas opções, o seu caráter sempre vai ser provado. Deu para você pegar aí? Aí você decide, bem ou mal. Ai, ai. Olha o que diz 2 Coríntios 3, versículo 7. Você consegue colocar o 6 para mim também, fazendo um favor? Que eu só coloquei o 7 aí para vocês. Já estou encerrando, queridos. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7. Volta um versículo para mim, por favor, se for possível. Se não for, pode deixar.
E se o ministério da morte? Aleluia. Enquanto isso, pergunta ao seu irmão, está tudo bem contigo? Pergunta para ele aí, está tudo na paz? Amém. O qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento. Em algumas traduções está assim, de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra o quê? Sabe o que é essa letra aqui, querido? Essa letra é a lei. Essa letra é a lei, é o ministério da morte. Porque a letra mata, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito o quê? Vivifica. Versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, que ministério que era esse? Lei. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ao qual era transitória. Bota o versículo 8 também. Como não será de maior glória o ministério o quê? Do Espírito. Então, a lei sempre foi o ministério de morte. Era por isso que Paulo, quando estava escrevendo aos Gálatas, estava, não estou entendendo vocês. Eu trouxe para vocês uma revelação do que é a vida, para vocês viverem em liberdade, para vocês deixarem de ser escravos, seus cabeçudos. Mas agora vocês decidiram voltar para a lei de novo, serem escravizados novamente, vivendo segundo os rudimentos. Por que vocês estão fazendo isso? Como vocês podem deixar essa graça, essa maravilhosa graça, que é o ministério do Espírito, de lado e voltar a viver de novo daquela mesma forma? O conhecimento do bem e do mal, querido, que a lei traz, né? Ela não faz com que eu e você fiquemos mais próximos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Não matar, não roubar, não prostituir, não cobiçar os bens dos outros, é questão de caráter do ser humano. É questão de caráter. Sabia disso? Ainda mais para nós que recebemos o Espírito Santo um dia. Não é obrigação, não. A gente vê tanto aí, sabe, nos jornais, a pessoa achou uma carteira, ou achou, não sei, 15 mil reais, aí ela resolveu o quê? Querido, nós estamos fazendo pompa para isso, algo que deveria ser comum do ser humano. Ao ponto que nós chegamos de fazer entrevistas, de ter 10 minutos numa televisão, de reportagem para uma pessoa que achou uma quantia em dinheiro e resolveu devolver. Olha que ponto que nós chegamos. Isso deveria ser algo comum. Mas não. O negócio está tão estranho que quando isso acontece, a gente aplaude, a gente dá parabéns, a gente faz uma pompa. Sendo que isso deveria ser algo comum do ser humano. Sim ou não? Meu Deus do céu, querido, o negócio está tão feio, mas está tão feio, que não se assuste se você sair daqui e você ver um poste fazer xixi no cachorro. Meu Deus do céu. Quando o homem depende do seu esforço para chegar até a Deus ou para receber as coisas de Deus, o resultado é fracasso. O resultado é fracasso. Eu me lembro, lá, há 16 anos atrás, eu falava assim, não, eu vou parar de usar droga, eu quero parar de usar droga, eu não aguento mais usar droga. E quantas vezes eu tentei parar de usar droga baseado no meu esforço? Mas sabe por que Deus não permitiu, querido? Porque Ele queria que a glória, pelo fato de eu não usar mais droga, não fosse minha, mas fosse dele. Ele queria, como foi citado aqui pelo Edu, ele queria ver na prática que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele queria ver que as pessoas que me conheceram no passado olhassem para mim e falassem assim, isso aí é obra de Deus na vida dele. Era isso que ele queria. E essa mesma obra que ele fez na minha vida, ele quer fazer na sua também, independente da situação que você está vivendo. Mas isso só vai acontecer quando você falar assim, Senhor, eu estou aqui, sem reservas, faça do seu jeito. Eu quero viver do seu jeito. Querido, mergulha nessa graça maravilhosa. Mergulha nesse amor maravilhoso. Então assim, não pensa você que eu estou falando aqui que a árvore do conhecimento do mal
do bem e do mal é do diabo, porque não é não, ela é de Deus, foi o próprio Deus que plantou lá no Éden. Mas ela não foi feita para que o homem comesse dela, não foi. A lei do Senhor ela é santa, sim, claro que é. Ela é boa, ela é justa. Mas ela também não foi concedida ao homem para que o homem guardasse ela. Sabia disso? Deus ele quer que você viva na graça. Esse evangelho da graça, esse evangelho do amor, esse evangelho de que tudo já foi realizado um dia lá na cruz. Que o ponto de partida nosso seja ali. Seja ali. Até porque, querido, todo o Velho Testamento, ele aponta para a obra consumada de Jesus na cruz. Existe um homem chamado C.S. Lewis, não sei se você conhece, já estou encerrando, tá, querido? Um homem chamado C.S. Lewis, ele foi convidado uma vez para um debate com vários líderes de várias religiões. C.S. Lewis era um professor da Universidade de Oxford e um cristão, escreveu vários livros. Se você não conhece, procure depois, que vale a pena conhecer a história desse homem. Então, assim, a pergunta que foi feita para todos aqueles líderes religiosos era a seguinte: o que torna o que a sua religião possui de único em relação a todas as outras religiões? Né? E aí cada líder religioso de determinada religião responderam, e todos eles inevitavelmente falavam algo que batia com a outra religião, né? Por exemplo, se o seguidor daquela religião se comportar bem, ele vai ser abençoado, mas se ele se comportar mal, ele não vai ser abençoado. E quando chegou a vez de C.S. Lewis discorrer sobre aquilo que ele pensava sobre isso, ele começou assim, se eu disser que os ensinos de Jesus e o alto padrão moral do cristianismo tornam o cristianismo único, talvez vocês, outros mestres, vão afirmar que a religião de vocês também faz isso, um padrão moral alto também. E aí o que ele diz? Mas existe algo que difere o cristianismo de todas as outras religiões, é a graça de Deus. Mas por que a graça de Deus? Porque em toda religião, os bons são abençoados e os maus são amaldiçoados. Mas na graça de Deus, não é assim que funciona. Não é pelo aquilo que você faz, mas é pelo aquilo que você crê. Deus resolveu abençoar o que não merece, mas que crê na graça dele. Assim, quanto mais o homem é pecador, ou quanto mais o homem foi pecador, mais da graça de Deus ele experimenta. Por isso que o mundo aí fora não entende essa graça. Como pode? Como pode um homem que vivia assim, fazia isso, fazia aquilo, se tornar isso? Como pode aquela moça? Como pode aquele rapaz que andava para cima e para baixo com a camisa do Vasco, agora ele está andando com a camisa do Flamengo? Só a graça. Como pode? Como pode? É só a graça, querido. Porque quanto mais encharcado você está no pecado, tá, entendeu, Juninho? Quanto mais encharcada a pessoa está no pecado. O apóstolo Paulo falou assim, ele nos transportou do império das trevas, nos tirou daqui e nos transportou para o reino do Filho, o reino do seu Filho amado, o reino de amor de Jesus. É só Ele que pode fazer uma coisa dessa. É só a graça que pode fazer uma coisa dessa na nossa vida. É por isso a indignação do apóstolo Paulo com os Gálatas, querido. Por isso a indignação deles, ele não estava conseguindo entender. Como é que aquele povo que desfrutou, e eu não consigo entender, então, quer ver? Olha para esse irmão, e mais uma vez, bonito. Vê se ele melhorou, você empregou fé? Se ele não melhorou, emprega a fé mais um pouquinho. Fala com ele assim, não se permita desfrutar tão pouco de uma graça tão grande. Ai, ai. Saia de religião, querido. Vem desfrutar da graça de Deus. Saia. Não há mais julgamento nem para mim, não há mais julgamento para você. O apóstolo Paulo falou em Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo aqui? Permita nenhum julgamento, nenhuma acusação de Satanás sobre a sua vida, mais não.
Toma isso como revelação na sua vida de uma vez por todas. Para de depender da árvore do conhecimento. Para de viver uma religião vazia, que não traz nada para você a não ser culpa, a não ser condenação, a não ser frustração. Para de viver. Não transforma o Cristo. Tem muita gente transformando o cristianismo. Infelizmente eu falo isso, tem muitas igrejas evangélicas que viraram igrejas religiosas. E é como eu disse aqui no início, a religião não vai te salvar. Jesus não veio trazer uma religião, não. Ele veio trazer a salvação mediante a fé, pela graça mediante a fé. É isso que Ele veio trazer. Entenda isso de uma vez por todas. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Não espere conhecer o bem e o mal para ser justificado, não. Desfrute de tudo aquilo que Cristo já conquistou por você. Você é santo, não porque você é bom. Você é santo porque você está em Cristo e Cristo é santo. Você não entendeu? Entendeu? Paulo acrescenta com tristeza, lá no versículo 11 que nós lemos de Gálatas 4, eu encerro aqui. Ele falou assim, receio de vós, que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Paulo, ele tinha um receio para com a igreja da Galácia, que tudo aquilo que ele tinha falado para eles, que tudo aquilo que ele tinha ensinado para eles, tivesse entrado no ouvido e saído no outro. E esse é o mesmo receio que nós, pastores dessa igreja, temos também. Nós temos um receio de tudo aquilo que nós temos ensinado nessa plataforma nos últimos 8 anos, sobre graça, sobre nova aliança, sobre esse evangelho do perdão, da justificação, da fé, tem entrado aqui e saído aqui. Não permita que isso aconteça. Não permita que aquilo que você recebe dessa plataforma simplesmente vire uma mensagem aleatória na nossa vida. Faça com que tudo aquilo que você ouve aqui se torne realidade na sua vida de uma vez por todas, querido. A sua vida nunca mais será a mesma. Pode ter certeza. Jesus, ele não veio, querido. Jesus, ele não morreu na cruz para pegar um fardo e colocar nas suas costas, não. Jesus falou lá em Mateus 11:28, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu colocarei um fardo muito mais pesado nas suas costas. Foi isso que ele disse? A lei faz isso. Jesus falou assim, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sem peso, porque eu amo. Não é verdade? Preciso de 3 pessoas aqui, vem cá João Paulo, vem cá você também, vem cá Douglas, 4 na verdade, vem cá, pode subir aqui, para você poder entender o que Jesus quer fazer por você. Durante muito tempo, a lei falou para a gente assim, nossa, eu estou a fim de beber isso aqui. Aí a lei fala assim, você não pode, né? Se eu fizesse isso, eu estava o quê? Transgredindo a lei. Se eu fizesse isso aqui, amanhã, ou logo depois, eu ia estar assim, poxa, a lei falou que não era para me beber dessa água, mas eu fui e bebi, poxa, eu não aguentei. Fica 2 de um lado, 2 do outro, vou fazer um favor. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Bom dia. Beleza, está aqui. Esses 2 aqui, eles representam a lei. Esses 2 aqui, eles representam a graça. Ok? Então, eu vivia durante muito tempo aqui na lei. Vocês já falaram assim contigo? Eu não quero virar crente não, porque crente não pode jogar bola. Não é? Porque crente não pode usar bermuda. Porque crente não pode usar boné. Porque crente não pode ir para a praia. Porque crente não pode isso. Porque crente não pode aquilo. Porque crente não pode beber. Você já ouviu isso? Porque crente não pode fumar. Porque crente não pode usar droga. Você ouviu isso? A lei falou, e vocês falaram isso para mim, tá? Vocês falaram. Você não pode usar droga, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode prostituir, você não pode fazer nada. Então a lei me falou isso a minha vida inteira. Mas aí eu conheci a graça aqui, ó. Olha que graça mais bonita. Vocês estão cheios de graça, hein? Então. Aí a graça falou assim, você pode beber. Que isso, pastor? A graça falou assim, você pode fumar. A graça falou assim comigo, você pode usar droga. A graça falou assim, você pode fazer o que você quiser.
Mas a lei falava que eu não podia. Porque se eu fizesse alguma coisa, então eu tinha que ficar lutando para quê? Para não fazer o que vocês, senhores da lei, mandava eu não fazer. Então eu tinha que lutar para não fumar, eu tinha que lutar para não beber, eu tinha que lutar para não usar droga, eu tinha que lutar para não prostituir, eu tinha que lutar para não ver pornografia, eu tinha que lutar, querido, e eu lutava com quais forças? Com as minhas. E sempre que a lei falava que não era para me fazer isso e eu fazia, vinha o quê? Punição, me bate, isso, vai, me bate mais, vai mais devagar, bate, isso, era isso que a lei fazia comigo. E o que vinha depois disso? Poxa, por que eu fiz? Você já viveu isso alguma vez? Por que eu fiz isso? Não deveria ter feito. Aí eu conheci a graça, né? Opa, essa graça aí que vocês pregam aí é top demais, hein? Hein? Eu posso fumar então? Porque lá eles falam que eu não posso não. Mas aqui vocês falam que eu posso fumar, que eu posso beber, que eu posso fazer isso tudo de errado que eu fazia ali, que a lei falava para mim não fazer e eu fazia, eu era condenado. Mas aí eu conheci a graça verdadeiramente. E a graça nunca falou comigo assim: você não pode beber, você não pode fumar, você não pode usar droga. A graça nunca falou isso comigo. Sabia disso? Aqui, eu não podia. Mas aí quando eu conheci a graça, eu comecei a falar comigo: eu posso. A graça fala que eu posso fumar, que eu posso beber, que eu posso fazer tudo de errado. A graça falava a mesma coisa, né? A graça, assim, a lei falava que não, a graça falava que sim. Aqui eu não podia. Estava escravo. Só que eu conheci a graça, eu fui livre. Mas como assim eu sou livre, agora eu posso fazer tudo? Posso. Só que a graça me ensinou a não querer. Não querer. Essa é a diferença da lei para a graça, quando você entende essa revelação da graça. Você sai do não posso, com medo de uma punição. Não vou mandar vocês me bater não, porque estão batendo pesado, tá? Com medo de uma punição. Então eu saí da lei, porque eu não podia fazer, porque se eu fizesse eu ia ser punido. Mas conheci esse evangelho da graça, do amor, do perdão, da reconciliação, e que me libera para fazer tudo que eu quero. Só que eu aprendi agora a dizer não. O apóstolo Paulo me ensinou: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então eu saí aqui da lei, do não posso, e vim para a graça, para o não quero. Aqui eu não conseguia decidir por mim mesmo, porque era me impostas as leis que decidiam por mim. Só que agora eu consigo decidir por mim mesmo. A graça me ensinou o que é certo, o que é errado e que a escolha é minha. E pelo evangelho da graça, por esse amor revelado de Jesus no meu coração, eu sempre vou optar por aquilo que é bom. Deu para você entender? Então você aplaude a ele, em nome de Jesus. Obrigado, tá? Meus irmãos da graça, tá? Espera aí. Deixa eu orar para os irmãos da lei sair dessa lei, tá? E vir para a graça. Obrigado, tá? Amém. Quero te convidar a ficar de pé. A igreja da Galácia, em vez de crescer na liberdade de Cristo, querido, Cristo te trouxe para a liberdade, amém? Jesus aí falou lá assim, ó: e conhecereis a verdade vos libertará, amém, querido? Só que antes dele citar esse versículo, ele estava falando para os judeus que haviam crido nele. Pessoal que vivia a lei, creu em Jesus, mas ainda não era liberto completamente, porque não conhecia a verdadeira verdade. Eu já perguntei isso algumas vezes, vou perguntar de novo. Quem acha que a verdade liberta aqui? Verdade não liberta. Conhecimento da verdade que liberta. Verdade sempre existiu. A lei quis trazer uma verdade para você, que dependia da sua força. Só que a graça, ela traz essa verdade, que não depende da sua força. Depende de você crer verdadeiramente que Ele é o Filho de Deus e que te resgatou de tudo aquilo que fazia mal para você. Amém, queridos? Aleluia. Cadê o pessoal do louvor, meus amigos? Aleluia. Eu sei, queridos, nós já estamos aí, ó, em cima do horário, nós ainda temos a ceia. Só que eu queria fazer um convite aqui nessa manhã. Queria fazer um convite aqui nessa manhã. Um convite muito especial para você que entrou aqui.
E talvez, pode botar ela virada para a mesa, fazer um favor. Isso. Talvez você entrou aqui nessa manhã e você nunca ouviu uma mensagem dessa forma, com esse parâmetro. Talvez você entrou aqui com peso de condenação, de acusação, simplesmente pelo fato de não ter conhecido esse Jesus ainda, esse Jesus de amor, de perdão, de reconciliação, de justificação. E hoje eu acredito que foi o dia que Ele mesmo marcou para te trazer aqui, para que você pudesse conhecer um pouco mais dEle. Amém, querido? Então, nessa manhã, eu queria saber aqui, quem de vocês, pastor, hoje, eu decidi hoje a viver esse evangelho que vocês tanto pregam aqui. Esse evangelho que é um evangelho que não traz peso. É um evangelho que não coloca um fardo nas minhas costas, mas me deixa tranquilo. Pastor, eu quero viver esse evangelho hoje, que não traz condenação, mas que traz perdão. Se tiver alguém, querido, no nosso meio, aqui que hoje, a partir de hoje, quer viver dessa forma, eu queria que você levantasse a sua mão. É uma oportunidade que Deus está te dando. Pastor, eu quero viver esse evangelho dessa forma. Amém. Busca ele lá para mim, fazer um favor. Tem mais alguém? Pastor, eu quero viver esse evangelho. Busca os irmãos aqui que estão querendo. Se levantar a mão aí, você pode trazer isso para cá, fazer um favor. Pastor, eu quero viver esse perdão. Quero viver esse perdão, esse evangelho que você tanto pregou. Quero viver esse evangelho de amor que o Senhor tanto fala aí, que a igreja de vocês tanto fala. Eu cansei de condenação, eu cansei de culpa, eu cansei de viver um evangelho da lei. Eu cansei. Quero viver de uma nova forma. Eu quero ver as coisas com outro olhar hoje. As pessoas aí fora me condenam muito.